Descanse em paz, em paz. Paz e bem. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do Lar Francisco de Assis. Aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube. Muita paz a todos, muita paz em todos os lares e corações que estão aqui reunidos. Para quem está chegando hoje, não posso deixar de reforçar a proposta da Corrente do Bem. Não é apenas um encontro virtual para podermos ouvir o palestrante convidado. A Corrente do Bem tem a proposta de unir você e fazer do seu lar uma fonte de luz para poder fortalecer a sua família, para poder levar essa luz, essa vibração a quem você colocar essa intenção e também criar uma grande corrente magnética, energética, para poder auxiliar a ambiência do nosso planeta, a nossa psicosfera e a ambiência que está à nossa volta. Então, esse é o convite que a gente faz a você que está aqui na Corrente do Bem. Quando você recebe o convite, passa para alguém, pensa assim, quem poderia fazer parte dessa corrente? Qual é aquele coração, qual é aquela pessoa de fé que se dedica às suas orações e que está pronta aqui a colaborar e que pode nos ajudar? Aí você envia esse convite, tá bom? E hoje, 13 de maio, é uma corrente do bem muito especial. Todas as correntes são especiais, mas hoje a gente tem um carinho assim, muito especial. Na data de hoje, o Lar Francisco de Assis está completando 9 anos da sua fundação. Foi no dia 13 de maio de 2011 que fizemos a reunião da fundação do Lar Francisco de Assis. Na época, eu e George morávamos ainda num trailer, porque nós fomos ciganos. Ciganos em outras vidas e trouxemos essa reminiscência para a atual e moramos um determinado período da nossa vida dentro de um trailer. E o Lar Francisco de Assis nasceu nesse acampamento, do trailer, onde fizemos uma reunião nesse dia 13 de maio e temos a ata, assinamos a ata de fundação do Lar Francisco de Assis. Foi nesse dia que escolhemos o nome que levaria à nossa casa. E eu não posso deixar aqui de agradecer a todos aqueles companheiros que estiveram conosco na fundação do Lar Francisco de Assis. Mas eu queria mencionar o nome de alguns. Eu queria deixar um grande abraço a Jair César, o nosso grande companheiro, que nos ajudou sempre, que me acolheu, entendeu a minha mediunidade, ainda tão perturbada no início, no eclodir da mediunidade, e que teve toda a paciência comigo. Queria agradecer ao nosso companheiro Moacir, e se ele estiver ouvindo, Moacir, um grande abraço para você, dona Linda. Moacir, que nos ajudou ali a abrir, a construir, a reformar a casa. Um grande abraço para a Cacai, que sempre nos deu todo o apoio jurídico, que nos orientou, e a Nilda, tia do George, que também nos deu todo esse suporte no início da formação do Lar Francisco de Assis. Minha gratidão a todos vocês e aqueles que estão conosco até hoje. Nós escolhemos a data de 13 de maio para poder fundar o Lar Francisco de Assis. Primeiro, por essa data ser em homenagem àqueles espíritos que se apresentam na forma de pretos velhos. Porque esse grupo que fundou o Lar Francisco de Assis, que veio, e o espírito que nos orienta mediunicamente, se mostra como a avó Joana, que é o espírito de uma preta velha. Então, nós escolhemos essa data de 13 de maio
para a Fundação, em homenagem a esses companheiros espirituais. E o Lar Francisco de Assis só foi inaugurado no dia 29 de julho, por isso que a gente comemora o aniversário do lar no dia 29 de julho, onde escolhemos propositalmente essa data, por ser o aniversário de Nestor Fundão, avô de George, que era o proprietário do imóvel onde hoje o lar está, e também por ser o aniversário da cidade de Macaé. Então, é uma data muito, muito especial para a gente. E hoje nós estamos aqui recebendo o nosso amigo Flávio. Flávio, que é constelador familiar, constelador sistêmico. Flávio, que também é terapeuta de emoções, um parceiro que está sempre nos prestigiando lá no Lar Francisco de Assis. Já esteve conosco em algumas palestras, já realizou trabalho de constelação familiar comigo lá no lar, junto ao grupo Colo de Mãe. Flávio, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a gente passa para você a falar. Tá bom, meu amigo? Então, vamos abrir essa corrente do bem especial de hoje com muita alegria, com muita gratidão. Não tem como não ter gratidão. Ontem nós tivemos a Andréia falando aqui na corrente do bem sobre gratidão, e hoje o meu coração é só gratidão. Gratidão por essa casa, gratidão pelos 9 anos de trabalho, de esforço, de dedicação, para que hoje pudéssemos estar aqui. A gente de um lado, vocês daí, mas unidos em coração, em intenção, vibrando junto na sintonia do Lar Francisco de Assis. Então vamos à nossa prece e não esqueçam de pegar aquela aguinha para no final fazermos a nossa magnetização. E maio é o mês de Maria. Então vamos entrar e ficar na sintonia de Maria para essa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, gerou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mãe Maria, de joelhos em espírito, aqui hoje nós nos apresentamos para a corrente do bem. E unimos o nosso coração a todos que estão unidos em prece nesse horário, rogando pela paz universal, pela saúde do nosso planeta, pela saúde de todas as nações, pelo equilíbrio, pela paz. Entregamos em suas mãos o nosso país, o nosso governante. Entregamos em suas mãos cada estado do nosso país e seus governantes. E rogamos pela nossa cidade, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso interior. Que as vibrações da corrente do bem chegue na noite de hoje até aqueles no qual colocamos a nossa intenção nesse momento. Aqueles que precisam encontrar o equilíbrio emocional, aqueles que precisam ter a paz, aqueles que precisam trabalhar a fé, para vencer esse momento tão desafiador. Entregamos nas vibrações da corrente do bem aqueles companheiros que já foram contaminados pelo Covid e aqueles que estão partindo, vítimas dessa contaminação.
que as vibrações da corrente do bem fortaleça cada um deles. E quando tiverem o seu despertar na esfera espiritual, possam encontrar o acolhimento fraterno, o abraço amigo e receberem os impulsos das nossas orações. E na noite de hoje, esses companheiros espirituais que tanto nos auxiliam nessa caminhada, em especial hoje entramos e rogamos aos espíritos que se mostram na roupagem de pretos e pretas velhas, que servem de uma maneira tão humilde e nos auxiliam nessa caminhada. Rogamos a tua proteção. E que junto a Francisco de Assis envolva o nosso convidado Flávio na noite de hoje, para que suas palavras ecoem em nosso íntimo como remédio que precisamos para o nosso despertar. Fique conosco, Mestre Jesus, e conduza todo o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Então, Flávio, seja mais uma vez muito bem-vindo. Pode desbloquear sua câmera, seu microfone e nos presentear com as suas palavras. Boa noite a todos. Gratidão, Christian, por ter me convidado para participar dessa live. E num dia de muitas comemorações especiais, né? Hoje os católicos comemoram o dia de Fátima, os umbandistas comemoram o dia dos pretos velhos, maio, mês de Maria. E também é um dia muito significativo, onde se comemora os 9 anos da fundação do Lar Francisco. Um bracinho do Lar Frei Luiz aqui em Macaé. Foi fundado pelo nosso saudoso irmão Jorge, pela Christian, que com certeza abnegaram muito da vida pessoal para se dedicar a esse projeto espiritual. E também aos espíritos amigos que os incumbiram e deram todo o aporte para a formação dessa casa. É uma casa que recebe a todos, que traz o conforto para as dores físicas, as dores espirituais, além de desenvolver vários projetos sociais, que levam a esperança e o amparo àquelas pessoas que precisam, os nossos irmãos necessitados. E faço também aqui uma menção especial, né, à avó Joana, como o Christian falou, que deu todo o direcionamento para a construção da casa, né, e que se apresenta na modelagem de uma escrava, com seu trejeito simples, o seu linguajar tido por muitos como ignorante, mas bem simples, e que escolheu ser esse espírito dedicado à caridade, mesmo tendo passado pela experiência da vida dura nas senzalas, que foi uma forma de evolução para ela, e nos faz recordar que ainda somos escravos, escravos de nossas maldades, escravos do nosso próprio mal, e que precisamos ainda do açoite, das chicotadas da vida, que são as nossas tribulações, as nossas dores físicas e emocionais, do peso das correntes, o fardo que carregamos, do nosso resgate espiritual, que muitas vezes nos trazem tristeza, nos trazem mágoas, rancores de nossas vidas passadas. Precisamos ainda do feitor carrasco, são aqueles irmãos que nos trazem desconforto e os quais devemos colocar um bom lugar em nossos corações para que possamos evoluir e passar por esse mundo de provas e expiações, até para que o próximo período de regeneração possa realmente fazer sentido para os próximos irmãozinhos que aqui estarão e que serão acolhidos e poderão desempenhar o seu papel no caminho da evolução. Eu, como estudioso espírita da Umbanda, do xamanismo e outras teologias, eu trago a todos vocês um bate-papo onde possamos convergir as constelações familiares com a doutrina espírita.
Muito se tem falado sobre constelações, e a constelação familiar ela é uma ciência que observa a dinâmica do amor nas famílias. Ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger e mais um grupo de estudiosos, e através desse estudo eles nos mostram como encontrar o equilíbrio através das 3 leis que são denominadas ordem do amor. Né? São as leis que regem o nosso sistema, né? Que trabalham dentro da visão sistêmica. Hellinger foi um profundo estudioso dos evangelhos, né? Estudou por décadas, ele foi padre, foi teólogo, então ele é um profundo conhecedor da doutrina cristã como era, se dedicou a trazer essa ferramenta para que nós possamos olhar para algo que nos prende, algo que nos emaranha. E a primeira lei dele, né, criada por ele, é a lei do pertencimento, onde essa lei fala que todos têm lugar na família. Porque muitas vezes nas famílias nós temos as pessoas que têm manifestações estranhas, alguns com desordem psíquica, outros vão para a droga-adição, ou então fizeram coisas complicadas, né, na sua vivência, não tiveram o comportamento tido como adequado, outras têm as doenças, e essas pessoas elas têm o seu lugar na família, elas pertencem. Eu me recordo muito que minha mãe conta que nos tempos da vovozinha, né, quando nascia uma pessoa que tinha alguma deficiência física, alguma deficiência psíquica, essa pessoa ela era escondida pela família. E ao mesmo tempo que se escondia, excluía-se ela. Assim como nós excluímos aquele membro da família que muitas vezes é um alcoólatra, que foi para esse caminho do alcoolismo. E quando nós fazemos isso, nós criamos uma desordem, né? Que é uma desordem inconsciente na família. Todos os familiares sentem aquilo. Como a constelação familiar ela trabalha dentro da física quântica, então ela atua tanto lá atrás, né, no nosso passado, como no presente, como no futuro. E algo que aconteceu a essas pessoas, essa exclusão, né, familiar, elas são sentidas e honradas hoje. E a outra lei, né, a lei da hierarquia, que é a lei que ela enfatiza, né, dá ênfase a quem veio primeiro. E nessa lei, qual a relação? Ela traz para nós a relação dos pais com os filhos, né? Quem veio primeiro? Né? Que muitos acham que nesse estrutura familiar, né, a gente pergunta assim, quem veio primeiro? Foi o pai ou foi a mãe? Quem tem que ser honrado primeiro nesse sistema? E como, né, tem essa junção do mês de maio, com o mês de Maria, mês das mães, a mãe, ela está no topo da hierarquia. Mas ela é melhor que o pai? Não. Ambos estão no mesmo nível. Ambos estão de igual para igual ali. Tanto que eu sou 50% do meu pai e também sou 50% da minha mãe. Eu trago aqui comigo, né, a energia feminina e a energia masculina do meu sistema familiar. Eu vou falar disso mais na frente. E a outra lei, a lei do equilíbrio, voltando para relacionamentos, é a lei que rege o relacionamento. Né? Rege o equilíbrio entre a mãe e o pai, ou no caso dos casais homoafetivos, né, entre o companheiro e a companheira que está ali, porque eu sempre falo nas lives, mesmo que seja um casal homoafetivo, um ali assume a essência masculina e outra a essência feminina, e acontece esse equilíbrio que tem aí. E como nós estamos falando de honrar pai e mãe, esse assunto já foi trazido diversas vezes, eu mesmo já fiz a palestra no Lar Francisco, que abordei isso várias vezes, vai de encontro com a teoria da constelação, que é o amor em família, esse relacionamento da família, e também com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, do item 12, né, que é o decálogo que fala do Êxodo,
né, se eu não me engano, Êxodo 20:12. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E muitas vezes nós achamos que honrar o pai e a mãe é simplesmente amar aquele pai, aquela mãe, e cuidar deles, né? Mas não é. É mais complexo, vai além. É mais, eu costumo falar, é mais profundo do que nós pensamos. Porque além de ser um mandamento, né, de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, ele fala ali, honra seu pai e sua mãe, mas ele também nos dá uma promessa. Qual que é essa promessa? A promessa é que você honrando seu pai e sua mãe, você viverá longo tempo na terra. E seus dias serão prolongados. Ou seja, Deus é tão misericordioso que ele, além de nos dar um mandamento, ele nos dá um brinde. Né? Isso é um brinde, viver muito mais tempo aqui. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Essa tela, essa figura, ela representa a nossa estrutura, né? Como que se dá esse amor na família, essa correlação. Então, nós temos, primeiro de tudo, nosso grande Pai, o Criador, Deus. Ele é a fonte da oportunidade, ele é a fonte da vida. Através dele e pela vontade dele que nós estamos nesse planeta de provas e expiações, cumprindo com a nossa jornada evolutiva. Abaixo de Deus vem os nossos pais. Quem são os nossos pais? Nossos pais são os nossos guardiões. Nossos pais são o portal de entrada para esse mundo. E eles que nos trazem a compreensão, nos trazem o cuidado, eles que olham por nós até que nós consigamos andar com a nossa própria consciência. Eu nem gosto do termo andar com as próprias pernas, mas nós vamos andar com a nossa própria consciência. Mas, o que acontece nesse fluxo estrutural? Nós começamos a ter os nossos julgamentos, nós começamos a ter as nossas críticas e exigências. Por muitas vezes, por exemplo, nós achamos que nossos pais nos abandonaram, né, que eu fui abandonado pelos pais, que meu pai não me criou da maneira, meus pais não me criaram da maneira como eu deveria ser criado, não me deram todo o amor que eu queria ter tido, não me supriram com todas as formas materiais que eu preciso para sobreviver e que eu anseio. E quando eu olho para esse fluxo, e nós vemos que nós começamos a julgar, a fazer críticas e exigências, nós interrompemos o fluxo do amor, que vem desde o Criador, passa os nossos pais e chega até nós. E quando nós interrompemos esse fluxo do amor, é onde ocorre todo o emaranhado sistêmico. Ou seja, algo que eu estou julgando, alguém que eu estou julgando no meu sistema familiar, isso acaba emaranhando a minha vida. E eu vou falar daqui um pouco como. E nesse meio desse julgamento, essas exigências, estão os filhos. E nós, como filhos, somos pequenos diante dos nossos pais. Nós não somos grandes. Nós temos que estar aqui. E muitas vezes nós fazemos esse movimento. Nós queremos ir acima deles. Queremos dominar aquele pai, dominar aquela mãe. E eu pergunto, criança tem força para controlar um adulto? Aí todo mundo vai pensar assim, uma criancinha de 5, 6 anos. Não, porque para os nossos pais, nós vamos ser eternas crianças. Tem um texto da Daniela Magriari, que também é consteladora, e esse texto, ele é muito, muito enfático, e ele diz assim: reflito sobre a grandeza de cada ser humano, o encontro de 2 sistemas familiares que, ao longo de milênios, deram absolutamente tudo o que tinham, o melhor de si. Cada ser é um triunfo dessas 2 linhagens plenas
que unidas o amam, o amparam por trás, sustentando-o e dizendo: você é a ponta da flecha lançada pelo arqueiro. O mais longe que fomos está em você, do jeito que é e pode ser. Estou assim hoje, vendo cada pessoa como um triunfo de muitos, o triunfo da vida, do amor e do sim. E somos muito, 7 bilhões de triunfos. Sim, amados, é exatamente o que somos. E ela retrata, né, e traz a figura da flecha, porque nós estamos aqui na pontinha da flecha. Cada descendente que chega à família é a pontinha dessa flecha. E atrás, a extensão dessa flecha, está toda uma linhagem. Está toda uma linhagem que tiveram seu sofrimento, que tiveram as dores, os medos, viveram intensas emoções, mas que sobreviveram para que nós estivéssemos aqui. E isso que importa. Somos um pouquinho de cada um. E um pouquinho deles está no nosso DNA, está nas nossas memórias celulares. Porque nós somos o resultado de muitos. Por exemplo, nós estamos numa live hoje. Nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui batendo papo, né? Mas já pararam para pensar quantas pessoas estão por trás dessa tecnologia? Quantos mineiros cavaram ouro para poder fazer os circuitos? Quantas pessoas fizeram buracos, escavaram a terra para passar cabos, fios? Quantos engenheiros dedicaram horas e horas de trabalho, de abnegação da família, para poder se dedicar à construção dos satélites que tornam possível essa comunicação? E é assim que nós devemos pensar no nosso sistema familiar. Quantos estão atrás de mim? Quantos vieram atrás de mim? Né? Quantos que sofreram, que choraram? Quantos que foram excluídos nesse sistema, mas tiveram a sua participação para que eu pudesse estar aqui? Porque, na verdade, nós somos o resultado de muitos. Nós somos o resultado de alguém que começou. Nós pegamos aqueles filmes antigos que falam de pré-história, né? Tem um que eu até cito, que é A Origem do Fogo, que mostra como que a vida era difícil, como que a vida era intensa, né? Uma vida em que estava no aprendizado ainda, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento mental. E essas pessoas sofreram. E se nós pegarmos a pontinha da flecha e olharmos para trás, vamos sim voltar lá no tempo das cavernas, né? O tempo do homem e das pedras. E tudo que nós temos hoje, né, que nos serve, que nos dá o conforto na vida, nós devemos a essas pessoas que estavam lá e que vieram de lá. Tem uma outra figura que eu vou mostrar para vocês aqui. E essa é uma figura que traz uma profunda reflexão. E eu vou manter ela um pouquinho aqui, porque o assunto aqui é bem legal. Então, olha só, nós temos ali aquela figura do pai, né? O pai todo cheio de buraquinhos, mas ele está, na verdade, dando ali para o filho um pedaço dele. É o complemento. Aquilo que nós trazemos dos nossos pais. As informações dos ancestrais deles. E também da nossa mãe, claro. Então, como que acontece essa informação? E por que eu falo que é informação? Porque a constelação familiar, ela não trabalha com energia positiva e energia negativa. Ela trabalha com as informações que recebemos das pessoas que fazem e fizeram parte do nosso sistema.
E a essas pessoas nós devemos ter muita gratidão. Então, essa informação chega até nós através do ovário da mãe, que ali já tem um óvulo dela, uma informação para cada filho que ela venha a ter ou não, e através do espermatozoide do nosso pai, que tem toda a informação do sistema dele. Quando se junta e fecunda esse óvulo, nós recebemos toda a informação que vem da linhagem da mãe e da linhagem do pai. E aqui estamos nós, representando todos os que estavam lá atrás, a pontinha da flecha. E quando nós olhamos para esses nossos antepassados, nós temos que olhar com muita gratidão para que o fluxo do amor que vem do Criador passe pelos nossos pais, não entre ali no julgamento e venha direto para nós e nós possamos nos tornar adultos fortes. Porque quando nós julgamos os nossos pais, nossos ancestrais, nós nos enfraquecemos. E muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não tive tudo, eu queria que meus pais me dessem mais. Só que aqui entra a parte que nós devemos nos concentrar e entender melhor. Um pai e uma mãe só vai dar para o filho aquilo que eles receberam dos pais deles. Nada mais. Às vezes a gente cobra dos pais mais amor, mais atenção, mais carinho, né, mais presença hoje. Né, assim, hoje em dia isso foi debatido muito, que os pais estavam muito ausentes. Mas nós não entendemos que dessa forma estamos julgando essas pessoas que nos deram a vida. E isso faz com que nós nos emaranhamos. E nos emaranhamos muito. E aí me traz aqui, né, essa consciência do recolhimento diante dessa pandemia que estamos vivendo. E algo muito interessante aconteceu aí. Os filhos começaram a olhar mais para os pais, começaram a cuidar mais dos pais, começaram a ter medo de perder esses pais. Porque isso faz com que a gente comece a desinterromper esse fluxo do julgamento, da exigência. A gente olha para aquelas pessoas com amor, com compaixão, né, com amor fraternal, e começamos a ampará-los. Então, essa convivência não é por acaso, né? Dentro das constelações nós temos duas frases que falam assim, nada é coincidência, perfeito, e a outra é, o acaso não existe. Então, tudo está certo. Diante das constelações sistêmicas, tudo está certo. Eu sempre falo assim, até a pessoa que tira a vida da outra, se nós formos analisarmos dentro das constelações, está certo. Porque ele tinha essa honra para fazer. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tive pais, eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe. E julgamos aquela pessoa, né, que não me deu carinho, me deu atenção, me largou para lá, passei necessidade por causa disso. Mas nós nunca paramos para pensar o porquê. Será que, de repente, aquele homem não precisava sair daquele sistema ali, porque eles estavam honrando ali as questões ancestrais deles? Lógico, o abandono é real. A pessoa se sente abandonada aqui, é real. Mas nós precisamos entender o porquê daquela pessoa ter saído do relacionamento. Por que ele precisou ir? E aí entram os emaranhamentos anteriores que ele teve, e esses emaranhamentos o direciona justamente para a destruição pessoal. Né? E esse fluxo, ele não pode ir ao contrário, né? Ele não pode. Você já viu a água subir a montanha? A água só desce a montanha. E quando nós colocamos esse julgamento, é como se nós fôssemos a fonte de água, a água que quisesse voltar para a fonte, subir aquela montanha de novo. E nós não temos força para isso. Nós não temos. E esse fluxo, ele acaba reverberando
e tirando a nossa força, porque nós causamos ali uma inversão de lugares. E essa inversão de lugares, ela é totalmente prejudicial, né? Então, nós temos aqui os filhos que querem ir para o lugar dos pais e os pais que descem para o lugar dos filhos. E isso acaba vai interromper um fluxo aí. E é onde eu falei que, às vezes, nós saímos daqui da posição de filhos e queremos ser maior que os nossos ancestrais, que essas pessoas que nos deram a vida, essas pessoas que nos auxiliam. Então, quando a gente pega a imagem do rio, o rio ele deve fluir em cascata. Agora, nesse primeiro tempo, ele precisa subir uma montanha e não tem energia necessária que sustente esse movimento. E aí os filhos acabam assumindo cargas e papéis que não lhes cabem por um amor cego. E aí começam a acontecer os conflitos que são transferidos para os próprios filhos. Como assim? Né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Né? Uma família em que nós temos um pai que caiu na drogadição. Esse pai começa a perder tudo que tem em casa, ele começa a ser excluído, ele vai perdendo o amor dos filhos, ele vai atribuindo uma carga de julgamento aí, e esse pai ele acaba desencarnando. Só que o filho mais novo olha para aquele pai e fala assim: Deus, não leve meu pai, me leve, eu vou no lugar dele, não deixe meu pai morrer. Consequentemente, o pai acaba desencarnando. E esse filho passa, então, a andar, segundo Bert, entre aspas, andar para a morte. Ou seja, ele não quer viver. Ele quer honrar aquele pai que foi excluído. Ele quer honrar aquele pai que ele achou que foi fraco, que não teve força para sair da drogadição e para vencer na vida. E esse filho, ele começa a seguir para o mesmo caminho, porque inconscientemente, né, que a constelação trabalha a nível de inconsciência, ele fala assim: eu vou morrer pelo meu pai. Assim meu pai vai ficar feliz, minha mãe vai ficar feliz, meus irmãos vão ficar felizes. E ele agrega um peso, ele agrega um fardo que ele não consegue carregar e que não é dele. Outro fato muito comum é nas separações. Muitas vezes, os filhos fazem uma aliança ou com a mãe contra o pai, ou então com o pai contra a mãe. E aí, essa pessoa se faz aliança com a mãe, ela começa a julgar esse pai. Se faz com o pai, começa a julgar essa mãe. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Onde é que eu entro nisso? O que tem isso a ver? Eu julgo mesmo? E aí, meu pai era assim, minha mãe era assim, tá tudo certo, não tô nem aí. Como é que a gente fala? Problema deles, né? Mas não é. Esse problema eu já trouxe aqui para mim. O que o Bert nos traz na visão da constelação é que a mãe, né, geralmente representada pelo nosso lado esquerdo, ela é a que te deu a vida, ela que te nutriu, ela que cuidou de você desde quando você ainda era uma minúscula célulazinha. E o que essa mãe representa para você nos dias de hoje? Essa mãe, ela representa a sua prosperidade, lembrando que prosperidade é o bem-estar físico, emocional, mental e material. Ou seja, o ato de nós acordarmos e podemos respirar, nós já somos prósperos. Né? O fato de nós estarmos nesse mundo, nós já somos prósperos. Lógico que aí vem a parte material, que às vezes, muitas vezes nós excedemos. Mas a mãe é responsável, né, pela sua prosperidade, pelos seus relacionamentos, pelas suas sociedades e, principalmente, pela sua realização. Tudo aquilo que você quer realizar, dentro da visão sistêmica, está ligado com a mãe. O pai é aquele que te leva para o mundo. O que é o mundo? São os estudos, os projetos, os negócios, a vida profissional e os contratos. Né? Isso que te leva para o mundo. O Bert até tem uma fala bem dentro da pedagogia sistêmica, que ele fala assim:
A menina, ela é do pai até os 7 anos de idade. Depois ela tem que ir para a mãe, para conhecer a vida. O menino, ele é da mãe até os 7 anos. Depois ele tem que vir para o pai, para ele poder caminhar para o mundo. E olha como que isso é complexo e faz sentido. Se nós pararmos para analisar friamente, a gente vê o sentido que isso tudo aí faz. Né? Nós temos uma inversão aí, porque nós precisamos da energia masculina do sistema e precisamos da energia feminina do sistema. Visto que o primeiro grande amor de uma mulher é o pai. O primeiro grande amor de um homem é a mãe. Por isso que eles têm que passar esse tempo de afetividade, esse tempo junto, né? O tempo em que o pai quer sair, a filha quer ir atrás, quer ir junto com ele, o filho quer ir com a mãe e não desgruda da mãe. E aqui nós já começamos a entender o emaranhado desse sistema, né? E aí, um belo dia, acontece algo na minha família, meus pais se separam, eu faço uma aliança com a minha mãe e começo a julgar meu pai, que ele foi covarde pelo ato que ele fez, alguma coisa, né? E eu saio da posição de filho da mãe aqui e vou aqui para cima como filho da mãe mesmo. Porque eu vou querer controlar essa mulher, eu vou querer ser o marido dela, eu vou querer ser o pai dela, eu vou querer ser qualquer coisa, menos o filho. E esse homem foi excluído. A minha força feminina, masculina, a minha energia masculina do sistema é excluída. Eu vou estudar, vou demorar para me formar, eu vou demorar para concluir cursos, eu vou começar projetos, não vou finalizar eles. Meu relacionamento com liderança, com chefia, vai ser muito complicado. Eu não vou conseguir me correlacionar bem com os colegas de trabalho. Por quê? Eu estou excluindo meu pai. Se eu excluo meu pai, eu excluo tudo que é do mundo meu. Vou trabalhar, sim. Vou arrumar emprego bom, vou ganhar bem, mas é um emprego que não vai me trazer felicidade. Eu vou trabalhar numa área que eu não gosto. E eu vou pensar até assim, estou me auto-sabotando, que eu vou sair de um lugar, vou para o outro, vai ser a mesma coisa. E o filho, por ir para uma posição maior que a mãe, o que ele vai ter? Ele simplesmente vai ter os relacionamentos não estáveis, né, que a gente faça as relações tóxicas. Ele não vai conseguir realizar os projetos que ele quer, porque ele perde força cuidando e querendo ser maior que essa mulher. Então, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro aqui, o dinheiro vai vir para o outro lado, esse dinheiro vai simplesmente sumir, vai desaparecer. É alguém que te pega emprestado, alguém que te dá um calote, é um carro que vive quebrando, as dívidas do cartão de crédito, a gente vai estar sempre se emaranhando ali. Por que eu trago essa questão do dinheiro? É porque ela é mais didática, ela é mais fácil da gente entender aqui como é que isso funciona. Então, as dinâmicas familiares, elas trabalham assim, né? Então, nós, filhos, temos que voltar para o nosso lugar de filho, né? E seguir o caminho natural da vida, porque esses emaranhamentos, eles estão errados? Está errado isso? Não está errado. A nossa evolução se dá pelos emaranhamentos, principalmente nesse momento que nós passamos, né, na ação planetária de provas e expiações. E aí, né, vem a grande verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por quê? Porque nós podemos, sim, adquirir conhecimentos para sair desses emaranhamentos através de outras práticas. Nós podemos estudar outras vertentes. Chico Xavier, o Allan Kardec até falava assim, duvide do espiritismo, questione ele. Porque só questionando é onde você vai buscar a verdade. E quando você começa a se questionar no seio familiar, por que estou nessa família? Por que está ali? Por que eu não mereço isso? Aí sim, é onde você começa a aprender, a agradecer, né? Você começa a entender que estar ali não é por acaso, porque nós precisamos disso. E o Bert, ele passou décadas atendendo pessoas nos confessionários. Então, ele sabe muito bem o que ele trouxe, quando ele conseguiu sintetizar toda essa estrutura sistêmica para nós.
E aí vem uma grande pergunta. Qual que é a nossa perspectiva espírita? O que nós trazemos? Como compreender e agradecer? E Chico Xavier ele traduz com muita simplicidade a beleza e a complexidade da misericórdia divina quando ele fala: encarnação não tem endereço errado. Nós estamos naquela família porque nós escolhemos. Nós olhamos o CEP daquela família e fomos para lá. Por quê? Cada dor, ela traz em si uma grande força. Eu costumo sempre falar, nós temos que experienciar a dor para que nós possamos evoluir e entender tudo que está à nossa volta. E no Livro dos Espíritos nós temos, né, uma frase que fala assim: tudo tem uma razão de ser e nada vai acontecer sem a permissão de Deus, sem a permissão do Criador. E quando nós voltamos, né, para essa fase do julgamento em si, e muitas vezes a gente fala que queria não ter existido naquela família. Quais de vocês gostariam de não ter vivido para não estar na família que vocês estão? Quais de vocês abdicariam da vida, de estar aqui nessa terra, nesse planeta, para não estar na família na qual vocês estão hoje? Quem é que gostaria de não ter sido filho da mãe e do pai que tem? Essa é uma pergunta de humildade, né? O termo humildade quer dizer pé no chão, é colocar o pé no chão, é olhar para isso tudo, né? É olhar para o grande mandamento, né, que foi dado: honra teu pai e tua mãe, ou seja, ame seu pai e sua mãe. E no livro do Caminhos de Volta, de Emmanuel, ele fala assim: nunca vos levanteis contra as criaturas que vos entreteceram a cela curativa em que vos achais, ao nosso corpo, já que herdastes psicologicamente de vós próprios as insuficiências, mutilações, dificuldades e inibições que trazeis do berço em auxílio à solução de vossos problemas e necessidades. Tão importante se faz a tarefa dos vossos genitores que, nas leis divinas doadas ao mundo pelo mandato de Moisés, recomendou o Senhor se inscrevesse o mandamento inesquecível, como sendo obrigação para todos os filhos da humanidade: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque, como a semente em solo fértil, o amor ele não tenta modificar o local onde se enraiza, né? Essa é uma frase de Bert Hellinger. E o amor, ele está ali. Muitas das vezes acontecem todos os nossos dilemas e nós não entendemos por que aquilo está acontecendo com a gente. Por que eu não prospero na vida? Por que meu relacionamento não dá certo? Por que meu filho me odeia? Eu faço tudo pelos outros. Eu sou uma pessoa que me dedico demais. E a resposta está sempre dentro do nosso seio familiar. Por isso, quando eu falo que honrar pai e mãe, ele é muito complexo. Ele vai além de só olhar para aquela pessoa e amar. O que nós devemos fazer é deixar isso de lado. Deixar os atos, as ações dessas pessoas de lado. E seguir para a vida somente com a essência, com a força que eles têm. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós também temos um texto que fala assim: entretanto, existem alguns pais que não cumprem os seus deveres, ou seja, não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é Deus que compete puni-los e não os seus filhos. Os filhos não devem censurá-los, pois a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, que não se diga mal do próximo e perdoe seus erros. Os filhos devem tomar como regra de conduta para com seus pais todos os ensinamentos trazidos por Jesus. Assim considerando, os filhos devem aos pais. Mesmo quando esses não conseguem cumprir o seu compromisso, eles devem gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do renascimento no corpo físico. E no lar,
em que nós estamos para podermos evoluir. Porque o Bert, ele uma vez enfatizou bem assim, que dar o que não tivemos dói, mas nos cura. E essa cura, ela é essencial para que nós possamos evoluirmos e crescermos na vida, como pessoas fortes, como adultos fortes. Porque muitas vezes nós cobramos dos nossos pais o que não temos, e no fazer isso, nós simplesmente invertemos uma ordem, que é o de fechar os olhos para que o amor flua. E eu vou mostrar uma figura que vai relatar bem isso. Aqui nós temos a criancinha olhando para essa mãe, esperando que essa mãe dê amor, esperando que essa mãe dê tudo que ela anseia. Ela vai crescendo, ela vai ter o filho dela e ela simplesmente vai estar de costas para esse filho. Porque ela só olha para aquela mágoa que teve lá da vovozinha, lá da mãezinha, que não puderam dar o amor para esse sistema. Aqui embaixo nós já temos uma outra fase, né, que é uma pessoa que olha para aquela mulher, que olha para os ancestrais com honra, com respeito e com reverência, tem os filhos dela, e ela consegue simplesmente pegar esse sistema familiar e entregar, e a criança ali só vai receber aquilo que o pai e a mãe têm para dar. Sintetizando isso tudo, e quando nós aliamos, né, a doutrina espírita com as nossas questões familiares, eu paro e me pergunto hoje, se perguntem vocês, onde vocês estão? Como que está a vida de vocês? Está tudo fluindo? Tem alguma coisa presa? Está amarrado? Então, o que eu falo para vocês, para os jovens, né, para os adolescentes que estiverem assistindo hoje, e até para aqueles que já tiveram seus filhos e têm seus netos. Não espere nada mais além daquilo que papai e mamãe têm para nos dar. Não cobre desse homem e dessa mulher algo que eles não vão poder te dar nunca. Porque senão você só vai se frustrar na sua vida e você vai emaranhar todos que estão na sua frente. Aquela flecha vai ser torta, vai errar o alvo. E às vezes, muitas das vezes, nós nos perguntamos, por que eu vou mal no emprego? Por que eu vou mal na carreira? Por que eu não me dou com determinadas pessoas? Por que às vezes não me dou bem com chefia, com liderança? Porque se nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe, quem que nós vamos honrar? Quem que nós vamos honrar se eu não respeito a hierarquia que está aqui? Eu vou ser uma pessoa que não vou respeitar a hierarquia de ninguém, que vou criar dentro de mim uma criança muito grande, uma criança mimada, uma criança recalcada, e vou crescer com essa criança aqui, me sufocando, eu não vou olhar para a minha vida. Quando nós respeitamos essa hierarquia dentro do sistema familiar, que é a nossa grande lição de vida, nós respeitamos as hierarquias fora dele, e a vida flui. Porque cada um está no lugar que tem que estar. Cada um está passando pelo que tem que passar. Cada um vai passar pela dor que tiver que passar. E eu só vou poder dar aquilo que eu recebo dos meus pais. Mas se eu espero muito, a minha mochilinha fica vazia. Porque eu quero demais. E quando alia-se as constelações com o espiritismo, são duas vertentes que eu amo de coração, eu começo a entender melhor a minha vida. Eu começo a me modificar. Eu coloco o papai no lugar que tem que estar, coloco a mamãe no lugar que ela tem que estar e vou para o meu lugar de filho. E esse sistema começa a fluir. Eu vou ser grande para quem? Eu vou ser grande para os meus filhos. Para eles que eu preciso ser grande. E eu deixo, né, essa fala, essa mensagem que eu digo assim, não dê para os seus filhos mais do que eles precisam ter. Não fale, nunca tive nada, meu pai não me deu, agora eu vou dar tudo que meu filho precisa, tudo que meu filho quiser, eu vou dar um jeito e vou me virar. Sabe o que vocês vão criar? Vocês vão criar pessoas que vão ser adultos fracos e vão te cobrar depois através das birras, através do afrontamento, vão querer ser maior que vocês. Então, se nós recebemos o
que nos cabe e ficarmos só com o que é nosso, nós deixamos nossos pais com o que é deles e caminhamos só com o que é nosso para a vida. E assim nós equilibramos aqui a energia feminina do sistema familiar da mamãe e a energia masculina do sistema familiar da mamãe. E lá atrás nós já temos duas energias. Nós nos tornamos fortes e podemos andar para a vida. Gratidão a todos vocês. Christian, acho que eu quase extrapolei o tempo. Obrigada, Flávio, pelas suas palavras. Eu estou vendo aqui se alguém mandou alguma mensagem, alguma pergunta. Deixa a gente ver aqui com a equipe. A divulgação, não. A gente está recebendo muitas mensagens parabenizando pela palestra, pelas palavras, parabenizando a casa, mas ninguém mandou mensagem alguma. Mas eu quero deixar, né, aqui o meu depoimento. E eu levei muito tempo para compreender o que realmente era esse honrar pai e mãe na sua essência. Porque eu achava que honrar pai e mãe era obedecer, né, ser ali, respeitar o pai, respeitar a mãe. Mas quando eu fui ter a minha formação em constelação familiar, é que eu fui conhecer, eu despertei para a essência que é essa passagem do Evangelho, de honrar pai e mãe. E aí eu vi que, inconscientemente, como que eu julgava os meus pais. Os meus pais se separaram quando eu tinha, acho que 2 anos de idade. E eu passei muitos anos da minha vida julgando meu pai por não me dar atenção. Eu queria mais atenção dele. Eu queria mais presença dele na minha vida. E isso fazia com que eu me afastasse dele. E eu fui compreender com a constelação que ele só conseguia me dar aquilo que ele tinha recebido lá de trás. E diante dos pais dele, ele também era filho, pequeno, que também tinha suas carências. E que ele recebeu dessa forma e só dessa forma que ele soube passar dos filhos dele. E conversando depois com meus irmãos, né, eu também via que eles também tinham essa carência. E aí, como que eu julguei errado, meu pai? E a minha mãe, eu também a julgava muito pelo quadro de depressão que ela apresentou anos da sua vida. E eu me colocava como grande, como maior, e aí eu cobrava ela uma mudança, uma postura. Você tem que reagir, porque você, de todo ordem. E ela nunca reagia. E eu ficava indignada com aquilo, porque eu pensava, gente, eu estou lá no Lar Francisco de Assis, eu consigo, através do trabalho, ajudar tantas pessoas, mas a minha mãe, eu não conseguia fazer compreender isso. Tinha algo que impedia daquilo que eu falava de chegar até ela, de reverberar até ela. E aí, após a formação em constelação, um ano depois veio a enfermidade dela e veio aquele câncer, né, destruidor, e aí eu soube me colocar como filha. E aí eu me coloquei pequena diante daquela mulher e eu pude olhar toda a grandeza dela, toda a dificuldade dela. Eu pude ver com outros olhos todo o comportamento dela. E foi na enfermidade dela, no momento mais difícil de nossas vidas, é que eu pude ver o quanto aquela mulher era forte. E que ela fez o melhor para mim. E que aquilo era o máximo que ela podia fazer. E aí eu pude honrar aquela mulher. E hoje está fazendo
E hoje está fazendo 1 ano e 5 meses, na data de hoje, que a minha mãe desencarnou. Então, não tenho dúvidas. Reencarnei no lar certo. Eu tenho os melhores pais que eu poderia ter. Meu pai deve estar me ouvindo agora. Pai, sinto muito por todo o julgamento que eu fiz. Eu te amo. E a minha mãe, que está na esfera espiritual, que com certeza vai receber essa vibração no dia de hoje, toda a minha gratidão pela vida que me deu. Eu acho que chegou uma pergunta. Vamos ver. Gilberto Carvalho está perguntando: caso ocorra este erro na criação dos filhos, dando mais do que merece, como reverter essa situação da melhor forma? E aí, claro? Bom, vamos lá. Isso não é um processo muito difícil. E, Gilberto, muito boa a sua pergunta. E nas sessões de terapêuticas que a gente faz, eu tenho trabalhado muito isso com jovens e com os adolescentes, né, que questionam o que querem mais, e também dos pais que vêm procurar justamente para poder saber como reverter essa situação. Ela não é difícil. Primeiro, é você começar a direcionar seu filho para que ele entenda que o que ele quer ter na vida, o que ele busca, o que ele almeja, ele tem que ter um merecimento. Né? Então, esse merecimento vem desde pequenininho, com tarefas simples dentro de casa. Então, às vezes, uma vez eu perguntei assim, sua filha lava a louça? Ah, não deixa ela lavar não, porque ela faz mal feito. Então, os pais também têm que acreditar que os filhos fazem as coisas que eles dão conta. E não dá o cuidado como se os filhos fossem bebezinhos. Porque a gente cuida da criança, a gente fala assim, não pega a faca que você vai se cortar, não atravessa a rua que o carro vai te atropelar, não sobe aí que você vai cair. Mas o que o filho define depois para a vida é dele. Então não adianta eu querer, meu filho faz 18 anos, eu vou lá e compro um carro zero para ele. Qual o merecimento que ele teve? É aí que nós começamos. Pondera. Ele merece? O que ele tem feito? E aí é a hora dos pais conversarem de igual para igual com os filhos. Senta e explica, olha, você quer ter, você precisa merecer isso. Até para o cérebro mesmo poder entender isso, que já entra dentro da neurociência, né? Ele entender que o nosso cérebro ele precisa de uma compensação. Então, não adianta, não vai precisar brigar com o seu filho, não vai precisar discutir, não vai precisar deixar ele passar a necessidade das coisas, mas você vai começar a dosar o que você tem para dar para ele. Você vai chegar no seu limite e vai falar assim, não, eu só posso dar isso aqui. E é isso aqui que meu filho vai receber, e a partir daí ele vai construir o que é dele. Então, uma das coisas que eu sempre falo, converse com os filhos, entenda o que eles estão carregando de vocês. É mágoa, é ódio, é raiva, é falta de amor, é falta de carinho, é falta de atenção? Tira um tempo para o filho. Esse momento de quarentena foi fantástico, porque muita gente está reclamando, estou com as crianças de casa, estou ficando louco, estou ficando maluco, não dou sossego. Mas qual foi o tempo que os pais tiraram para ter, assim, 1 hora no dia, 2 horas, para sentar com esse filho, para brincar, para conversar, perguntar o que ele sente, como é que estão as emoções, sem impor. Uma conversa franca, de indivíduo para indivíduo. Então, o conselho para começar a reverter essa situação é isso. Traz o filho para a consciência dele, de que ele também precisa trazer a força do pai e da mãe, sem julgamento nenhum. O que o pai e a mãe fizeram não importa para o filho. Né? Às vezes o pai chega e diz, olha, sua mãe, o que ela fez? Cabe ao filho falar assim, sinto muito, papai, isso é ser da mamãe. Isso aí não me pertence. Eu deixo com vocês. E aos filhos que conseguiram se conscientizar disso, começa a reverter a situação. Bota pai e mãe no lugar de pai e mãe. Seja filho. Respeita, honra esse pai e essa mãe pelo que eles têm para te dar. Não exija muito deles. Entenda isso. Quando a gente faz esse movimento, a gente coloca o filho e coloca os pais num bom lugar no coração. E quando você anda com eles num bom lugar no coração, você desenvolve dentro de você a gratidão.
estando grato, é o suficiente para que a gente ande para a vida. Flávio, e completando um pouquinho nessa questão que o Gilberto perguntou, quando a gente também busca a terapia da constelação, nos ajuda muito também a olhar, a mudar o nosso olhar em relação à nossa postura com os filhos ou com o familiar em questão. Essa terapia ajuda muito. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Rose Nascimento pergunta: como filha adotiva, eu tenho muitas dúvidas quanto a esse assunto. Pode comentar um pouco? Fale um pouquinho de como o filho adotivo deve se comportar em relação aos pais biológicos e aos pais que o adotaram. Bom, dentro da visão sistêmica, o Bert ele fala assim: a pessoa que cresce sem seus pais biológicos, ela já vem com a força extra para se manter vivo e para andar para a vida. Então, o que eu falo para quem foi adotado? Né? Seja muito grato a essas pessoas que te adotaram. Seja muito grata a elas, mas também entenda que elas não ocuparam o lugar dos seus pais. Ah, mas inconscientemente a gente fala isso. E aí vem aí o sentimento de abandono. Ah, meu pai e minha mãe me abandonaram, por isso eu sou adotada hoje. Eu não quero saber deles, não quero conversar. Ou então a gente vai começar uma busca por esse pai e por essa mãe. Então, uma coisa que eu falo para você: você já tem em você o seu pai e a sua mãe, biológicos. Você tem essas informações dele. E o que você vai fazer com isso? Você só vai olhar para a sua vida. Você vai olhar para os seus descendentes, seus filhos, no caso, mas sem querer suprir esse amor que você não recebeu. Ah, mas eu faço... Não, a gente faz isso de maneira inconsciente. Não é que eu queira fazer. A gente acaba fazendo. Então, tem uma... até posso colocar depois lá nas minhas redes sociais, tem uma oração para o pai e uma oração para a mãe que a gente faz. Uma oração muito profunda, em que a gente reverencia esses pais que nós não conhecemos, esses pais que muitas vezes desencarnaram também, né? Logo que a gente nasceu, os pais que abandonaram. E ninguém abandona o filho porque quer. Já pararam para se perguntar o que leva um pai e uma mãe a abandonar um filho? O que leva um pai né, o que ele precisava ali? Quem que ele estava honrando nesse sistema dele? E ali ele achava... porque assim, ele pode ter se achado fraco e insuficiente, que não ia dar conta de cuidar daquela criança. Por amor, ele entrega essa criança para alguém, ele dá essa criança. Porque ele sabe que alguém vai ter mais condições de cuidar e de suprir as necessidades dessa criança do que ele. Então, para nós é muito fácil a gente só julgar o que é ruim, nós só julgamos o que é ruim. Então, vamos olhar também pela dor, pela tristeza, pela necessidade, as condições em que essa pessoa se encontrava. Eu constelo muito na Defensoria Pública aqui em Macaé, né? Gratidão, doutora Karen, por ter aberto as portas para a constelação lá. E ali a gente constela muitos casos de abandono, casos de adoções. E o Beto sempre fala assim: onde tem ódio e tem raiva, existe muito amor. Então, às vezes, muitas das vezes, o pai e a mãe, por amor e por querer dar algo melhor para aquela criança, elas entregam a criança para adoção. Olhe por esses pais que adotam, com muito respeito, muita honra, muita reverência. Não queira colocar eles assumindo o lugar de pai biológico, porque inconscientemente eles não vão conseguir fazer isso. Mas veja como seus cuidadores, as pessoas que estão te mantendo vivo. E com isso você vai desenvolver mais gratidão aí. Então ele sempre fala assim: gratidão, gratidão, gratidão. Repete a gratidão todo dia, cada pouquinho. E aí você vai se tornar uma pessoa feliz.
Christian, só adentrando um pouquinho, eu levei 38 anos para curar o pai dentro de mim. E aí, depois que eu conheci as constelações, é que eu fui entender por que nada meu ia para frente. Eu não tinha força. E eu fiquei 6 anos trabalhando aqui dentro, né, o emocional, e aí até desenvolvi as terapias emocionais agora, que é justamente para você poder se olhar aqui. E durante 6 anos eu só fui conseguir fazer a cura do meu pai no dia 6 de novembro do ano passado, quando eu liguei para ele e falei assim: pai, sinto muito. Querendo a constelação, a gente não usa me perdoa. Porque quando eu falo assim, me perdoa, eu me coloco num lugar muito abaixo e coloco o outro muito acima. Então, quando eu falo sinto muito, eu estou nivelado, estou de igual para igual. Foi assim: pai, sinto muito por ter te achado fraco, covarde, por ter achado que você abandonou, por isso tudo. Meu pai simplesmente falou assim: meu filho, você tem todo o direito de pensar isso de mim. E aí, sem que eu pedisse, ele me contou o motivo real da separação. E aí eu vi que eu me emaranhei, né? Minha vida não prosperou durante 38 anos para nada. E é assim que a gente faz. Né? Quando você sai dessa posição de julgamento, tudo começa a fluir, tudo começa a ir, tudo começa a andar. Espero que eu tenha respondido. Flávio, eu queria só fazer um comentário, completar um pouquinho a respeito dessa questão da adoção. Quando nós estamos num movimento de constelação, a gente nunca leva religião, a gente não coloca nenhum cunho religioso ali, porque a constelação ela é uma terapia. Só que aqui nós estamos num canal, né, de uma casa espírita, aí a gente pode falar sobre vínculos, sobre reencarnação. Será, vê se você concorda comigo, será que aqueles pais biológicos não eram somente para te gerar, dar a vida, mas aqueles pais que você deveria estar nessa existência, também com um vínculo espiritual, são esses que te adotaram. Porque ninguém vai para o lar errado. Nem o lar de adoção, nem o lar biológico. Então, por isso tem que olhar para os pais biológicos, agradecer pela vida. Porque se não fossem eles, você não estaria reencarnado. Ser grato por isso. E olhar para esses que te acolheram e também ser grato pela vida que ele está lhe proporcionando. O que você acha, Flávio? Pegando o viés espírita, nós temos o nosso planejamento reencarnatório, né? Assim como uma criança, um ser, muitas das vezes nasce e só respira e desencarna, é porque era aquela horinha, aquele minutinho que ele precisava para concluir o plano, né, reencarnatório dele, o plano evolutivo. Assim como, né, as adoções, às vezes aquele filho, esse ser que nasce, só precisava daqueles pais naquele momento ali, só para poder ser gerado, para poder vir nesse mundo. E aí ele vai encontrar aqui os seus afins. Então, na visão espírita, né, e uma visão pessoal minha, a adoção, ela é um resgate. Você está resgatando algo ali com aquele serzinho, aquela pessoa que você está cuidando. Né, muitas vezes um filme que eu assisti, um filme espírita, foi muito engraçado, porque uma mulher fazia muito mal a um menino. Ela fazia mal demais aquele menino e assim, chegava até ferir ele fisicamente, né? Eles desencarnaram e, passados-se ao longo de 120 anos, se reencontraram aqui, mas ele adotando essa mulher, justamente para aquele resgate acontecesse. Então, na visão espírita, assim, o meu parecer é justamente isso. Nós precisamos daqueles pais só para gerar aquela vida ali, para ser o portal da vida, e nós precisamos encontrar os outros aqui para o nosso resgate pessoal, para que ali nós possamos, né, curar algo que ficou lá atrás. Mas, de certa forma, eles fazem parte do emaranhamento. Porque quando você casa, você se junta com alguém, você passa a ter um relacionamento com alguém,
você passa a fazer parte de um segundo sistema. E esses sistemas vão se conectando, vão se ligando. Por isso que o Bert chamou de constelações, que está tudo ligado, nada está separado. Então, né, mais uma vez, frisando, para a constelação não existe o errado, não existe o culpado. Está tudo certo. Sempre vai estar tudo certo. Doa a quem doer, fira a quem ferir. Né? Sempre vai estar tudo certo. Flávio, nós temos 2 perguntas para poder encerrar. A Carolina Guilherme, ela pergunta: e quando o pai quer fazer papel de filho e justifica essa exigência? Como honrar o pai? Olha, isso é muito comum, né? Principalmente dentro dos relacionamentos. Às vezes, o pai ele não quer ser marido, ele quer ser pai da esposa. E a esposa, o companheiro, a companheira, não quer ser a mulher, ela quer ser mãe desse homem. Gente, filho não casa com mãe, mãe não casa com filho. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai funcionar. E aí, o que acontece? Às vezes, um pai que se coloca no lugar de filho, ele quer receber muito mais dos pais que ele teve. E os pais não deram aquilo. E aí aquilo faz com que a nossa criança interior seja muito grande, ou seja, eu não cresço. E aí o meu filho, eu deixo ele fazer isso. Eu acordo inconscientemente, eu falo assim, filho, você vai ser meu pai, ou vai ser minha mãe. E aí começa uma relação inversa aí. Esse filho que assume esse papel não vai ter força para prosperar em nada na vida. O relacionamento vai ser ruim, muitas vezes não vai nem casar, vai estar cuidando daquele pai como se fosse o filhinho dela. E tem que desvincular isso. Como é que desvincula? Pai, é um exercício muito simples, isso eu posso passar aqui. Se você tiver uma situação dessa em que o pai ou a mãe estão no lugar de filho seu, você respira fundo, fecha os olhos e fala assim, papai e mamãe, eu deixo com vocês o que é de vocês e fico só com o que é meu. Respira fundo, solta. Repete isso várias vezes. Porque você vai alinhando o sistema, você vai saindo daqui e vai colocando o pai no lugar dele. E você volta para o lugar de filho. Então, e tem, lógico, né, dentro da terapia, a gente trabalha isso com outras ferramentas, né, até para acelerar esse processo aí. Geralmente eu trabalho os dois envolvidos, pai e filho, juntos, né? Eu já peguei vários casos assim. E depois que você consegue restabelecer esse equilíbrio, essa ordem aqui, tudo flui, a vida de todos começa a andar. A última pergunta, Flávio. Irene Albérico pergunta: o dar e receber na medida certa é uma forma de estabelecer a harmonia no sistema familiar. Fale um pouco dessa relação de dar e receber em relação a marido, esposa, companheiro, companheira, na relação conjugal. Oi, Irene, boa pergunta. Então, né, o equilíbrio de troca que o Bert traz para nós é que, dentro de um relacionamento, companheiro e companheiros vão estar de igual para igual. Mas ele alerta que a energia masculina do masculino tem que ser 1% maior que a do feminino. Pô, Flávio, o homem tem que ser maior que a mulher. Não, não é isso que eu estou falando. Não é desse assunto. Eu estou falando de energia. Porque a energia masculina é aquela que vai te ajudar a enfrentar essas situações mais pesadas e mais complicadas. Então, homem e mulher têm essa energia. E então, o que acontece dentro de um casamento? Tem que haver acordos, tem que ter conversa, os casais não conversam mais. Um fica com medo de falar uma coisa para o outro que vai se zangar, o outro, que é ignorante, que é grosso, eu também não quero falar, e aí fica aquelas dois elos, duas vertentes, uma para cada lado. Não é assim. Você tem que falar para o seu companheiro quando algo não está bem. O companheiro tem que falar para a companheira quando algo não está legal. Mas é para discutir, é para brigar? Não, não é isso. Né? É simplesmente deixar aquela criança grande fora desse contexto
né, nas ordens da ajuda, o Bert Hellinger, ele frisa muito bem isso, né, isso até é um assunto que a gente poderia trazer um outro dia. Ele frisa que eu vou dar o que eu tenho e vou receber só o que eu posso receber, eu não vou querer mais do outro. Porque quando acontece isso, eu não vou gerar cobranças. Porque dentro do relacionamento, a maior causa dos conflitos é a cobrança de um com o outro. Que esse homem não me ajuda em nada, que vive deitado no sofá, que chega em casa, deita lá, vai ver televisão, quer a cerveja na mão, quer a comida na mão, quer tudo na mão, e eu estou aqui, cozinhando, lavando, passando, passo um dia inteiro dando duro, e chega à noite e ainda tem que estar bonitinha, lindinha, cheirosinha. Né? Então, tem que se conversar. Né? O companheiro tem que ajudar o companheiro em casa. Eu nem falo ajudar, ele tem que fazer a parte dele. Né? E a companheira também. Porque se você sobrecarrega um com muita coisa aqui, você espera que essa esposa seja uma mãe para você, que dê tudo na mão, porque é isso que muitas vezes os filhos fazem, né? Olha para a mãe e fala, cadê minha cueca? Cadê minha calcinha? Cadê não sei o quê? Gente, são perguntas triviais, perguntas que não cabem mesmo no relacionamento. Cada um tem que saber onde está a sua coisa. Cada um tem que saber o que é seu. Cada um tem que saber o que cobre o que no seu corpo. Né? Não precisa estar nisso. Então, geralmente, o que acontece? O filho que quis muito da mãe não teve o amor de mãe, vai querer esse amor da esposa. A esposa não tem para dar, conflito. A esposa não teve o amor suficiente do pai, vai querer ter esse amor do companheiro aqui como pai, não vai ter, vai dar conflito. A menina que foi maior, que vê a mãe sendo maior que o pai, sempre vai querer ser maior que o marido. E encontra um aqui que não quer isso. Uma companheira, um companheiro, né, dentro das energias masculino e feminino que eu falei, e aí vão acontecer os confrontos. Então, exija do outro só o que te cabe, mas também só doe para o outro o que te cabe, o que você pode dar. Nada mais além do que isso. Flávio, Bert fala que o homem deve ser 1% a mais que a mulher. Né? Então, eu vou deixar um recado para a mulherada aqui. Vamos seguir a Bíblia. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então, quando aquele companheiro estiver lá, sobrecarregando, enchendo o saco, o que você faz? Faz o exercício que o Flávio falou, respira fundo, bota a mão no peito e fala, deixo com você o que é seu e saio daqui levando só o que é meu. E deixa ele falar. E aí lembra de Chico. Faz a terapia da água. Pega a água, bota a água na boca, fica com a boca cheia, não responde, deixa aquela raiva passar, se esvazia, e nesse se esvaziar, é aqui, ó, devolvendo para ele toda a responsabilidade, todo o peso dele. E aí a gente se iguala e segue o barco. E a gente continua edificando a casa. E deixa eles acharem que eles têm, com esse 1% a mais, que eles são um pouquinho maior que a gente. Não é? Fica aí o recado para a mulherada. Flávio, muito obrigada pela sua presença. Deixa para a gente, e para quem está nos assistindo, seu endereço nas redes sociais. Né? Flávio tem feito muito trabalho online, constelação em grupo online, agora por causa dessa quarentena, e tem alguns cursos bacanas. Deixa o endereço das suas redes sociais aí. Oi, Cristian, eu só vou complementar uma coisa, até para que todos nós possamos trazer para a consciência. Né? A gente falou aí do homem ser um pouquinho, mas não é o homem, é energia masculina, a diferença. E é surpreendente, mas quem mais abandona e quem mais aborta no mundo são os homens. Só para ter uma ideia, os homens precisam se curar também. Preciso olhar para eles, né? E a gente tem trabalhado muito essa força do masculino também, né? Que é olhar para isso e conseguir restabelecer o sistema familiar de uma forma harmoniosa. Bom, quem quiser me procurar nas redes sociais, Flávio Silva é o meu Facebook, o Instagram é Flávio Constelador,
e se precisarem de alguma coisa, só deixar um recado lá que eu respondo. Lá também tem o WhatsApp, tem tudo. E eu que agradeço de ter vindo aqui, participado, né, a gente está nesse bate-papo, isso é muito edificante, e que eu possa ter trazido um pouquinho do olhar da gratidão para dentro da família, como outros palestrantes já vieram falando aí ao longo da semana. E isso, para mim, é muito gratificante, poder trazer algo que eu experienciei. Eu costumo falar que sou muito cético, eu tenho que experimentar em mim para passar para o outro. E ter acesso a ferramentas que realmente dão certo e que pode ajudar as pessoas. E uma delas é gratidão. Essa é a maior de todas. Obrigada, Flávio. Obrigada a todos que estão conosco até agora, que puderam colaborar com essa corrente de hoje. Vamos agora à nossa prece para a magnetização da nossa alma. Hoje muita coisa aqui falada que pode ter despertado algo dentro da gente. Vamos receber isso com muita gratidão. Vamos receber isso como uma ferramenta que a espiritualidade está nos presenteando para aproveitarmos enquanto estamos recolhidos em família, poder movimentar esse campo, movimentar essa situação, reescrever essa história, né? Chico disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem recomeçar e fazer um novo fim. Então vamos pegar tudo aquilo que o Flávio compartilhou hoje com a gente, todo esse constelamento, toda essa informação que a constelação vem nos trazer, junto com toda a base doutrinária, e vamos recomeçar, reconstruir as nossas relações familiares e fazer um novo fim. Não é? Então vamos agora para a nossa prece. E aqui vamos agradecer pelo encontro de hoje. Agradecer ao Mestre Jesus por tudo aquilo que foi dito, por tudo aquilo que chegou aos nossos ouvidos. Que possamos absorver ao máximo, mas que tenhamos olhos de ver, coração de sentir, para identificarmos aonde precisamos mudar, como precisamos melhorar. Mas principalmente, hoje aqui, agradecer àqueles que foram veículos, portas de entrada para a nossa vida nessa existência. Aquele pai, aquela mãe. Mesmo que sejam pais que você não conviva, pais que você não conheça, pais que você gostaria que fossem diferentes. Como Flávio disse, vamos nos esvaziar e agradecer. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Agradecemos por tudo que passamos até aqui e nos mostrar o quanto somos fortes. Muito obrigada, Senhor. Que possamos nos alimentar diariamente dessa fonte de água viva, que é o seu Evangelho. E com tudo aquilo que a corrente do bem do Lar Francisco de Assis está nos oferecendo diariamente, para podermos seguir firmes e melhores a cada dia. Que a espiritualidade amiga que visita cada lar coloque nessas águas um remédio que tanto precisamos para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso espiritual. Abençoado seja o Lar Francisco de Assis, na data de hoje, pelos 9 anos de sua fundação.
Que as vibrações de hoje cheguem até Geórgia, com muita gratidão, pelo seu companheirismo, pela sua dedicação, todos esses anos, para aqui estarmos. E eu particularmente agradeço a esse companheiro, a esse trabalho que juntos tivemos a missão nessa existência de iniciar. Que Jesus nos guarde, nos proteja e fortaleça todos os lares. Fortaleça também a casa Suave Caminho Vidas Ostras, que hoje completa de 36 anos de sua fundação. Que todos os lares, em nome de Cristo, possam receber as vibrações dessa corrente, possam continuar sendo luz e fonte de água pura a todos aqueles que vão lá se alimentar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos por mais uma corrente do bem, vocês que ficaram aqui conosco, vocês que irão ouvir depois, acompanhar essa corrente do bem. Não deixem de curtir a nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube. Não deixem de compartilhar essa corrente. Se hoje a mensagem que aqui foi trazida, se tocou em você, se você acha que será importante para alguém ouvir, compartilhe. Vai lá no canal do YouTube, compartilhe. Faça multiplicar essa corrente a todos aqueles que precisam. Gratidão. Até amanhã, paz e bem a todos.